De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o presidente da Associação Norte Rio Grandense de Advogados Trabalhistas, o advogado Rodrigo Câmara. Doutor Rodrigo, muito se fala ou muito se falava, né, em prerrogativas do advogado, né? Como é que está essa questão hoje? Ou seja, como é que é tratado o advogado, digamos, quando chega à porta da justiça, à porta dos tribunais, principalmente aqui na Justiça do Trabalho, né? Houve uma evolução, de fato, em relação às prerrogativas do advogado. Embora muito tenha ainda que se fazer, há uma preocupação hoje, tanto da ANATRA como da OAB, em relação aos honorários dos advogados, uma vez que, em que pese a tabela da OAB permitir a cobrança de 30% em relação às reclamações trabalhistas. Alguns magistrados aqui do judiciário do local não vêm aceitando esses honorários, né? Então, acreditam que o limite tem que ser 20%. E a gente tem lutado contra isso, tem se manifestado em favor do advogado, já que o advogado, na hora de celebrar esse contrato com o cliente, ele está efetivamente observando a tabela da ordem. Então, não há motivos realmente para que o magistrado venha a questionar o valor de 30% ou 25% quando é cobrado. Um aspecto que nós queríamos enfatizar também nessa nossa conversa é que a Justiça do Trabalho está implementando, ou seja, ela está se transformando todo o seu processo no processo eletrônico por intermédio do PJE, né? Como é que os advogados estão analisando, os advogados trabalhistas falam, essa nova perspectiva do processo eletrônico, ou seja, da Justiça do Trabalho ser toda eletrônica, trabalhar especificamente com o processo eletrônico? Toda mudança ela é traumática, né? Agora, como o PJE já houve uma implementação já há algum tempo, hoje a advocacia trabalhista ela se acostumou a utilizar essa ferramenta. É uma evolução, não podemos deixar de frisar isso. Abandonar o papel é importante. Isso vai implicar no menor espaço físico das varas, menor espaço físico de arquivo para os advogados. Há uma facilidade no acesso no processo. E, de fato, em relação ao PJE trabalhista, percebemos, quando comparamos com outros de outros poderes, de outras justiças, que há, certamente, o melhor sistema a ser lidado pelo advogado, né? Então, a gente espera que haja essa continuidade. Percebemos, de fato, que há uma evolução para o advogado, há uma evolução para o jurisdicionado e o judiciário em si. Então, hoje a advocacia ela abraça o PJE e torce para que cada vez mais as próximas versões sejam melhoradas, claro que ainda há um caminho a ser seguido, existem pequenas falhas, mas tenho certeza que com o tempo isso vai ser resolvido. Doutor Rodrigo, um tema que foi bastante discutido, foi amplamente discutido no mundo jurídico, né, no meio político, e que recentemente foi votado no Congresso Nacional, foi a terceirização e que repercute diretamente aqui no ambiente da Justiça do Trabalho. Como é que os advogados trabalhistas avaliaram a aprovação desse texto da terceirização no ambiente do trabalho? A terceirização talvez um mal necessário dentro do âmbito empresarial. Algumas atividades já são tão específicas, de fato, há necessidade de se terceirizar. O que a associação hoje vê, e a opinião que eu estou expressando é a da associação, é de que a regulamentação da terceirização era fundamental. Não havia sentido que uma atividade tão importante fosse tratada apenas de uma súmula do TST, e aí a gente tem que bater palmas para o TST, que se preocupou em trazer alguma normatização para a terceirização. E com a regulamentação a gente acha que há um avanço. No entanto, todavia, é importante que não haja terceirização da atividade fim. Isso aí é um ponto que tanto a ANATRA como a ABRAT falam em uníssono. Também vejamos o Ministério Público, o Trabalho e o próprio Judiciário Trabalhista também são contra. Então, a atividade fim ela não pode ser terceirizada sob pena de precarização do trabalho. Ou seja, de certa forma, a terceirização, como foi aprovado, então, os advogados entendem que ela vai precarizar as relações de trabalho mais ainda? Se terceirizar a atividade fim, haverá uma precarização sem dúvida alguma. São números. Né? Como é que você vai tratar? Primeiro, como é que eu vou ter escolas sem professores nos seus quadros?
Como é que eu vou ter hospitais sem médicos nos seus quadros? E se eu vou colocar uma pessoa interposta entre essa relação que seria direta de empregador e empregado, obviamente essa pessoa interposta ela vai ter que ter um lucro. E quem vai perder, obviamente, não é o empregador, vai ser o empregado. Então há uma precarização, sem dúvida alguma. Doutor Rodrigo, vários sistemas, vários mecanismos têm sido criados, né, no sentido de acelerar esse processo. Mas como é que os advogados, qual a opinião dos advogados trabalhistas com relação ao processo de execução aqui na Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho ela sempre foi exemplo de celeridade, exemplo de efetividade. E a cada dia, cada mecanismo que se aplica, como o Bacenjude, o Renajude, são ferramentas essenciais para que a sentença trabalhista ela consiga ser um objetivo, que é realmente trazer ao empregado, ao reclamante, o valor que foi ali estipulado pelo Poder Judiciário. Então a gente vê que a Justiça do Trabalho nunca fica para trás. Qualquer mudança legislativa, a Justiça do Trabalho cuida em se adaptar para que haja o princípio maior da celeridade processual e que o trabalhador ele receba o valor dele no menor prazo possível, até mesmo em relação à natureza da verba que ele está recebendo, com a natureza alimentar. Muito bem. Com relação a essas ferramentas, os advogados têm se aprimorado sempre? Na verdade, quando a gente fala das ferramentas, é uma utilização do judiciário, mas que muitas vezes provocadas pelos advogados, né? Então, quando o colega ele não conhece que aquela determinada ferramenta ela pode ser utilizada, ele pode deixar de estar cumprindo com o seu dever em relação ao seu cliente. E a gente sabe que hoje, dentro da Justiça do Trabalho, a grande parte da advocacia ela conhece e aplica e requer a aplicação dessas ferramentas. Ou seja, foram criados vários mecanismos, né? Muitos. Hoje em dia é difícil um empregador ele tentar se blindar contra a condenação trabalhista, uma vez que há ferramentas que encontram esse empregador em qualquer outra empresa, por exemplo. Acontece muito o empregador fechar aquela empresa, que há condenações, e abrir uma nova. Então, assim, a Justiça do Trabalho ela tem mecanismo de encontrar onde é que está, aonde estaria essa nova empresa, onde está esse sócio, aplicar uma despersonalização inversa da personalidade jurídica e fazer valer o que foi dado na sentença, né? A gente sabe que, infelizmente, existem empregadores e empregadores. E os que agem de forma incorreta estão sendo buscados pela Justiça do Trabalho com muita eficiência. Doutor Rodrigo, há poucos dias comemorou o Dia do Advogado Trabalhista, né? O que se dizer desse dia? O que o advogado trabalhista tem a comemorar? Bem, dia 20 de junho é o Dia do Advogado Trabalhista, né? Eu até gosto de comentar que é o dia... Por que que nós temos um dia? A única classe que tem um dia específico. O doutor Antônio Fabrício, ex-presidente dentro da advocacia, ABRAT, né? Dentro da advocacia. Ex-presidente da ABRAT, ele costumava dizer porque somos especiais. Primeiro porque advogamos uma justiça especial, que é a Justiça do Trabalho. A justiça que trata do trabalho, que é a maior fonte de dignidade do ser humano. Em relação ao dia 20 de junho, isso se deve porque foi a criação da primeira associação de advogados trabalhistas do país, que foi a Associação Carioca de Advogados Trabalhistas, criada em 1963. Esse dia desde 2003, e hoje o que eu posso dizer que... 2013, perdão. O que a gente pode dizer que tem a comemorar, de fato, é o crescimento da classe, é o crescimento da união, sem dúvida, é a classe mais unida dentro da advocacia, e juntos estamos batalhando por uma valorização da nossa classe. Doutor Rodrigo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós desde já agradecemos a sua gentileza em atender aqui o nosso convite e o deixamos à vontade com os nossos telespectadores para suas considerações. Eu que agradeço, na verdade, o convite, Manassés. Fui muito feliz em poder expor sobre a advocacia trabalhista, as nossas lutas, nossas bandeiras. E queria convidar os colegas de advocacia para que se filiem à ANATRA e que participem também do nosso ENATRA, nosso 5º ENATRA, que ocorrerá no mês de setembro. Ok, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Bem, nós conversamos hoje com o advogado trabalhista Rodrigo Câmara, presidente da Associação Norte-Rio-Grandense de Advogados Trabalhistas. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 30 81 ou pelo e-mail ccs@trp21.jus.br. Agora você fica com o Profissão Artista. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.